Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus eterno e onipotente, que nestes dias vos mostrais tão generoso, dai-nos sentir mais de perto o vosso amor paterno, para que, libertados das trevas do erro, sigamos com firmeza a luz da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, retomando, essa palavra de Jesus, sobre o pão da vida, ele vai continuar falando à multidão. E hoje Jesus introduz um tema importante nesse discurso do pão da vida, quando ele faz a afirmação que está bem, poderíamos assim dizer, no centro da perícope de hoje, que é: eu sou o pão da vida. Nós já até tratamos isso anteriormente, que Jesus também fez essa afirmação, mas agora tem uma insistência, que ele diz que é o pão da vida. Como é que um judeu, ali naquela multidão, deve ter escutado essa expressão de Jesus: eu sou o pão da vida, eu sou o alimento da vida? Nós recordávamos que a palavra pão, ela, em muitas línguas, ela tem um alcance muito genérico, para dizer as condições de subsistência, as condições fundamentais, necessárias para poder viver. Nós utilizamos até mesmo no português, quando diz assim: vai ganhar o teu pão. Você está ganhando pão onde? Ele não tem nem o pão para viver e assim por diante. Então, é uma coisa muito comum, ter esse alcance muito abrangente. Então, um judeu escutando Jesus dizer que é o pão da vida, isto é, necessário, o alimento necessário para a existência. Então, como é que um judeu recebe esta palavra de Jesus? Recebe esta palavra de Jesus um tanto soando, a gente poderia dizer assim, como uma heresia, como um erro, porque para o judeu o pão da vida é a Torá, é a lei de Deus. Então, a lei de Deus é a fonte de vida para o judeu. Então, como é que agora ele vem dizer, e a gente vai ver isso um pouco mais à frente, com toda essa discussão que vai se acirrar, porque eles vão começar a se escandalizar. Até agora estão escutando, fazem uma pergunta ou outra, fazem até o pedido, dá-me deste pão. Mas agora, quando Jesus vai explicitar ainda mais como ele é o pão da vida e como ele vai dar-se alimento, aí a crise vai ser grande, até para os seus discípulos. Podem perceber, que esse capítulo está se encaminhando para um momento de grande crise diante do ensinamento de Jesus. Então Jesus diz: eu sou o pão da vida. Como eu dizia, um judeu escutando isso, ele vai ficar admirado, porque Jesus não está falando da Torá, da lei, não está dizendo, que a fonte da vida é a Torá. Mas essa é a afirmação de Jesus, e tem que se aderir pela fé. Por isso que, se nós voltarmos um pouco aqui nos versículos, nós vamos encontrar Jesus se referindo a um ensinamento. No versículo 45, pode ver que Jesus diz assim: todos serão discípulos de Deus. E cita assim genericamente os profetas, Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. E de fato, o que é o discípulo? É aquele que aprende. E dentro desse contexto teria que ser aprender da Torá, ou aprender a Torá, aprender a lei de Deus, porque estava muito claro e presente na cabeça do judeu que, se quer a vida, então observa os mandamentos. Se rejeita os mandamentos, então escolheu a morte.
né? Já no Antigo Testamento nós temos quase um refrão, né? Diante de ti coloco a vida e a morte. Então, se escolhes, né, seguir os mandamentos, então terás a vida. Mas se rejeitas os mandamentos, então terás a morte. E aí como é que agora alguém, um homem, né? Para eles, né? Jesus é apenas um homem, no máximo um grande profeta, mas jamais filho de Deus. Então como é que agora ele vem dizer que é o pão da vida? Existe no Antigo Testamento várias comparações, né, para falar, né, da Torá como a fonte da luz, né? Tua palavra é luz para os meus passos, como alimento, né? O próprio Jeremias vai dizer, né? Quando tuas palavras se apresentavam diante de mim, eu as devorava, né? Ou seja, comia vorazmente. O próprio Ezequiel fala, né, de ter engolido um livro, né, um rolo, né? Tudo isso é uma referência, um jeito de dizer que a Escritura, né, a lei é o verdadeiro alimento. E agora Jesus vem dizer que o alimento é Ele. Aí vem a pergunta, há uma contradição, há uma negação de que a palavra na Escritura é alimento? Não, de forma nenhuma. Aí nós precisamos ir lá para o capítulo 1 do Evangelho de São João, que é o famoso prólogo, onde no versículo 14, no capítulo 1, versículo 14, São João vai fazer a grande afirmação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então essa é a dinâmica da revelação. Ou seja, é assim que se realiza o projeto de Deus, né, de levar ao ponto mais alto a sua criação e enviando o seu Filho, né, consumar a sua obra. Então, é impossível, não é impossível não admitir a encarnação, né? Se, de fato, somos discípulos de Deus. Se nos deixamos ensinar por Ele. Por quê? Porque isso está dentro do plano de Deus. Então nós escutamos a sua palavra, sim. Essa palavra, né, como diz a carta aos Hebreus, de muitos modos, né, de várias maneiras, Deus tem nos falado pelos profetas e assim por diante. Mas nos últimos tempos, Ele falou através do seu Filho. E como é que esse Filho fala? Porque Ele se encarnou. O Verbo eterno, e portanto não há contradição, de fato é a palavra de Deus, né? O escrito deve facilitar, né? Deve mediar, concedendo as condições para conhecer a vontade de Deus, a sua palavra, mas essa palavra, ela se encarna. Ela não só é escrita no livro, mas ela se encarna, ela assume, não é, uma existência, não é, na nossa humanidade assumida pelo Verbo, o Verbo eterno, né, o Verbo de Deus. E por isso Jesus diz que todos serão discípulos de Deus. Todos serão instruídos na sua palavra. Mas agora, de uma forma superior, excelente. Não mais estudando simplesmente um livro. Não simplesmente olhando, não é, para uma escritura material. Mas ouvindo o próprio Filho e assumindo a sua vida, isto é, alimentando-se dele. É interessante que Jesus também fala aqui de uma atração. O Pai é que atrai, né? E de fato essa atração de Deus é aquela graça que Ele coloca no nosso coração do desejo dEle. Porque nessa expressão de Jesus, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, né? Pode até parecer que há uma seleção. Alguns são atraídos e outros não. Não. Se Jesus assumiu a nossa condição humana, então Ele uniu-se à humanidade. Ele, mesmo encarnando-se num tempo, num lugar, numa raça, não se restringiu a isso, né? Ele tocou a humanidade, ele assumiu a humanidade. Então, todo ser humano é depositário desta graça de Deus,
de se sentir atrair por ele. Então, porque a salvação tem um destino universal. E daí vem a necessidade da evangelização, a necessidade de anunciar esta verdade. Ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura, fazei discípulos meus todos os povos. Veja aí, todos serão discípulos. Então, Jesus confia esta missão à sua comunidade, a comunidade das testemunhas da sua ressurreição. Isto é, para que se tornem instrumentos e que Deus continue a guiar, a ensinar, a alimentar o seu povo, porque é esse o seu desejo. Depois Jesus também fala, e aí essa insistência vai se repetindo, que quem crê possui a vida eterna. Essa afirmação de Jesus está no presente, Quem crê possui. Então, diríamos assim em termos mais teológicos, seria o que geralmente se chama da escatologia presente. Ou seja, a escatologia trata assim das últimas coisas, ou seja, da finalidade, E não é tanto fim cronológico, mas de objetivo, o que é que nós queremos alcançar. Então, o que o coração humano deseja mais ardentemente é alcançar a vida em plenitude. Então, pela fé, isto é, quando nós cremos, professamos a nossa fé, aderimos a Jesus, nos unimos a Ele, mesmo ainda caminhando rumo à plenitude, então nós possuímos a vida. E eu até diria da possibilidade de traduzir, de sermos possuídos pela vida. É porque é algo maior do que nós. E, portanto, como é que nós podemos possuir uma coisa que é maior? Parece que a lógica mais convincente é sermos possuídos, Então, é a vida eterna que nos possui. E por isso que fala dessa atração, Deus que nos atrai. Ele nos possui. Mas não se criarmos resistência, ou seja, de não sermos possuídos por Ele, é aí que nós começamos a rejeitar essa vida que já nos é dada aqui e agora como uma semente. Então, a semente que nos é dada para que nós cultivemos, para que nós cuidemos, e assim na eternidade é que alcançaremos de fato a plenitude desta vida. E aí Jesus ainda faz uma referência à questão da experiência do povo no deserto, que comeram o maná, mas morreram. Ou seja, eles não tinham no maná uma segurança de vida eterna, tinha uma subsistência para atravessar o deserto, mas que morreram. Enquanto que Jesus diz: eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. E aí Jesus já vai entrando nessa questão muito polêmica, como a gente lembrou, que Ele é o pão e o pão é a sua carne. E a sua carne, toda a sua existência neste mundo é entrega para que nós tenhamos vida e tenhamos vida em plenitude. Então, que de fato renovemos a nossa... o grande desafio é o desafio da fé. A fé em Jesus e naquilo que Ele diz. Porque nós não vamos poder compreender, é impossível compreender, por exemplo, o mistério da Eucaristia, onde se realiza essa palavra de Jesus: a carne que eu vou dar é a minha própria carne, o meu sangue. Então, como é que isso nós podemos compreender? Não podemos compreender, porque é amor. Amor não se compreende, ou se vive ou se rejeita, porque não se compreende. O amor tem essa exigência, O amor não é uma palavra bonita, o amor não é uma expressão sentimental, mas o amor é um compromisso com o bem do outro. Então, por amor, Ele entregou a sua vida. Até São Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 5, ele diz assim: Ele aceitou morrer por nós ainda quando éramos pecadores, ou seja,
sai de toda a lógica. Se alguém tivesse que dar a vida por uma pessoa de bem, acho que ainda ia pensar se faria, né? Diz São Paulo. Mas ele não. Ainda quando éramos pecadores, ele aceitou ser pregado na cruz por nós. Então, é amor, né? Por isso que Jesus faz essa afirmação, né? Ele desce do céu, encarna-se, para quê? Para manifestar o grande compromisso de Deus com a vida, que não pode ser apenas um conjunto de anos aqui nesta terra. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito obrigado pela participação e comunhão, e até amanhã, se Deus quiser.